Você já precisou dar passos de fé? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos descobrir a história de uma cliente da Invisto para você, que a família dela toda investe conosco. E eu amo essa família, por quê? Porque o meu cliente mais idoso, o meu cliente mais velho em idade é o pai dela. E ele é um senhorzinho, gente, que ele investe. Ele tem... Eu até vou perguntar para ela, eu acho que ele tem 80 anos para mais ou menos, alguma coisa assim. A gente vai descobrir quantos anos tem o pai dela também. E ele investe muito, ele faz as contas, ele sabe certo, ele tem vários contratos conosco. A família deles todas tem contrato conosco e eu tô muito curiosa para saber dessa história, porque, gente, eu amo saber as histórias. Se você tem uma história legal com a Invisto para você, eu quero saber. E eu quero saber aqui na live, se você quer contar a tua história com a Invisto para você ou com a Fine Wolf, nós queremos saber. E da Ali hoje vai ser muito interessante, porque eu não sei nada da história dela, eu não conheço direito ela, como eu falei, toda a família dela já é nossos investidores aqui, eu só sei como começou, tá? Então, a primeira parte, quem indicou o irmão dela foi a minha primeira cliente, que a minha primeira cliente era a minha secretária. Então, ela indicou o irmão dela e o irmão dela indicou o pai dela, o irmão dela, ela, e isso foi aí gerando aí uma quantidade de vários clientes, e eles já estão há um bom tempo comigo. Então, é uma história que eu estou com muito interesse em saber. Mas antes, eu preciso que você me ajude, eu preciso que você pegue esse aviãozinho e você manda pro pessoal, manda para todo mundo aí, pega esse aviãozinho e vai mandando. Tô mandando para todo mundo que eu puder, já tô mandando aqui para várias pessoas. Por quê? Porque é muito interessante a gente ouvir essas histórias, porque essas histórias, gente, nos inspiram. Essas histórias, elas nos ajudam a dar passos de fé. A Ali, ela precisou dar passos de fé, tô curiosa para saber, mas às vezes você tá precisando disso aí, de um empurrão, sabe? Então a live, ela vem justamente para contar a história das pessoas. Por quê? Porque a gente se espelha um no outro. Eu tenho muitas pessoas da qual eu me espelho. Essa semana ainda eu tava falando, uma das pessoas que é uma cliente tava falando, nossa, Rô, você tão de boa e tal, né? Eu falei, mas é que eu me espelho no Warren Buffett. Eu falei, você sabe quem é o Warren Buffett? Ela falou, não. Eu falei, é simplesmente um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. E a vida dele, então a vida dele é muito tranquila, ele faz os passeios dele tranquilo, não aquela vida cheia de luxo e tal, assim. Então eu me espelho nele, sabe? Eu me espelho nele, eu vejo ele. Então a gente se espelha nas pessoas mesmo. Então isso é muito interessante e é por isso que a gente tem essas lives. Deixa eu ver se a Ali já está por aqui. A Alessandra, tá aqui já, ela linda, maravilhosa. Quero saber, vamos ver, Ali, eu vou te chamar aqui. Isso, ela já tá aqui, vamos verificar. Vou tentar aqui de novo. Vou tentar de novo para te chamar, porque eu tô muito curiosa para saber sobre a sua história. Deixa eu ver. Aqui. Te pedindo para você entrar, ó, entrar ao vivo com a. Aê! Deixa eu virar aqui. Tá, vira aí que a gente tá vendo uma abóbora. Aí, certinho! Oi, Ale, tudo bem? Como você Tudo tá? jóia. Já está meio pessoal aqui, vamos ver quem que vai entrar aí. A galera já vai entrando, já mandou. Vocês que estão aí, gente, pega a flechinha e vai mandando pro pessoal, porque é muito legal a gente conhecer a história dos clientes. E eu tava falando para eles
que a tua história eu estou muito curiosa, porque eu não conheço. Hoje, eu já, assim, graças a Deus, né, pelo crescimento, eu já não consigo ter um contato mais íntimo com todos os clientes como a gente começou, né? Teu irmão, por exemplo, a gente sempre conversava e agora faz horas que eu não converso. É realmente coisas do crescimento. Mas essas lives, elas promovem isso, sabe? Então, eu fiquei super curiosa de saber da sua história. Mas antes eu quero saber de onde você está falando. Onde você está? Que cidade? Opa! Tá travando. Deu uma travadinha aqui, Ali. O meu. Travou de vocês? Deixa eu dar uma olhadinha aqui quem tá aqui enquanto ela volta. Qualquer coisa, Ali, coloca no celular. Olha, a internet do celular às vezes é melhor. Acho que você não tá no computador, né? Computador nem sempre é o melhor. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo te chamar de novo. Vamos aqui. Vou te convidar novamente. Vamos lá. Vamos ver. Olha quem tá aí. O Luiz tá aí. Ó, aqui tá tudo funcionando. Aí, agora deu certo. Agora deu certo. O pessoal já tava me ajudando. Ó, ela não tá mais aí. Agora deu certo. Ale, você trabalha, você mora onde? Eu moro em Itapeva, estado de São Paulo. Ah, em São Paulo. Mas você é canoense? Não. Na verdade, meus pais, quando eu era criança, morávamos aqui em Itapeva, né? Meu pai tinha uma empresa aqui e depois veio, acho que quem é da nossa idade vai lembrar disso, que veio a era do Collor, né? E meu pai teve uma quebra muito grande. Uau! E daí meu pai teve que vender a empresa que ele tinha e nós fomos embora de Itapeva, mas eu fui embora de Itapeva, eu tinha entre 16 e 17 anos, onde eu a vida inteira cresci aqui, tinha amigos aqui. Então a minha vida inteira, eu falei que eu iria voltar para Itapeva, né? Eu fui embora daqui, nós fomos embora para Guarapuava, no Paraná, eu detestava Guarapuava. Frio, horrível. As pessoas dizem muito isso, né? Apesar de que eu não concordo muito com isso, porque Canoinhas também é frio, né? Mas falam que Guarapuava tinha um vento. Eu fui acho que umas 2 vezes para lá. Um vento horrível. não, e além de sempre me falaram assim, lugares frios, pessoas frias, né? Só que assim, eu discordo um pouco porque Canoinhas também é frio e as pessoas são totalmente amigáveis lá, né? Eu tenho muitos amigos de Canoinhas ainda. Mas Guarapuava eu não tenho contato com ninguém de lá mais. Eu tinha uma amiga da faculdade que morava lá. Gente, Canoinhas é a minha cidade, é de onde eu nasci. É Canoinhas, Santa Catarina. Meus pais moram lá. E quando meus pais foram, e depois de Guarapuava, eu fui fazer cursinho em Curitiba, e de Curitiba eu já fui fazer faculdade em Balneário Camboriú. Mas eu sempre mantive relacionamentos de amizade aqui em Itapeva. Então eu sempre falava assim: eu vou me formar e eu vou voltar para Itapeva. E é uma coisa muito incrível isso, porque as palavras da gente têm poder, né? Eu acho que as palavras da gente têm poder. Então, eu acreditei piamente nisso. E logo que eu me formei, eu já estava namorando com meu ex-marido, que é daqui de Itapeva, e eu vim embora para Itapeva. E assim, eu me formei dia 30 de junho, tá? Dia 15 de julho, eu sou enfermeira. Eu prestei um concurso aqui, na época era para PSF, né? Programa de Saúde da Família. Eu passei em quarto lugar na época. E eu vim embora, dia 1º de agosto eu já estava trabalhando do mesmo ano. Eu fiquei um mês sem emprego. E não é porque eu estava desempregada, porque há 25 anos atrás, quando eu me formei em enfermagem, eu tinha emprego para onde eu quisesse ir na área da enfermagem. Eu lembro que o PSF era muito requisitado, né? Era boom da época, entendeu? Era um baita de um salário. Uhum. E assim, para onde eu quisesse ir, eu estava empregada. Que legal. E daí eu vim embora, me casei e constituí minha família aqui, né? Nós constituímos a nossa família aqui. Eu tenho 2 filhas, uma de 23 anos que mora em Curitiba, formada em arquitetura, Uau. e uma de 20 anos que mora aqui comigo ainda.
Quantos anos? 16. 16. Até adolescente aí. Eu Aí, tenho ó. uma adolescente. Ai, que linda. E aí? Bom, e daí eu sempre trabalhei, eu sempre, desde os meus 16 anos eu trabalho. Legal. Só que eu não sei se tem algum enfermeiro aqui, quem é da área vai Gente, dizer. tem enfermeiro aí? Tem alguém da área da saúde aí? Vai falando. Porque eu também sou da área da saúde, então eu sei o que está falando. Então, e a área da saúde, ela é uma área assim, ela é muito promissora para você trabalhar. Eu sempre falo que você sai formado e você já sai empregado, mas ela é uma área muito difícil, entendeu? Assim, pelo menos eu estou falando da minha área, tá? De enfermagem. Ela é uma área muito difícil de se trabalhar com colegas, existe uma competição muito grande. E primeiro eu trabalhei em PSF, né? Durante 6 anos. Só que durante esses 6 anos eu já fui migrando para uma outra área. Eu já fui migrando para dar aula para técnico e auxiliar de enfermagem. Ah, legal. Então, eu trabalhei durante 6 anos no PSF. Um ano antes de eu sair do PSF, eu já fui para a escola. Eu também prestei um concurso público. Eu passei em segundo lugar nesse concurso público do Estado. Então, eu pedi a exoneração do meu cargo daí para a prefeitura e migrei totalmente para dar aula na área da enfermagem. E daí eu fiquei somente dando aula. Meu ex-marido trabalhava com agricultura e com produtos agrícolas, né? Só que é isso que eu falei, quem é da área vai entender um pouco aqui. Ó, a gente tem um farmacêutico aqui, o Luiz, que fez a live semana passada, e o Ricardo, meu professor, que também já fez a live dentista. Ó, o povo aí. Eu assisti a live dele. E também quem que é a Chilete? Chilete, você. Ah, não. Chilete, você também é da área da saúde? Qual área você é? Vamos lá, pode continuar. E daí, só que assim, o relacionamento meu com os alunos, eu amava o relacionamento meu com os alunos, tanto que hoje eu encontro os meus alunos hoje e assim, ainda é maravilhoso. Só que entre as minhas colegas de trabalho era um inferno, era um verdadeiro assim, de muitas vezes eu ficar em depressão numa cama. Nossa. Pela forma como era o trabalho, sabe? Eu acredito que entre homens é mais fácil, mas entre mulheres existe uma competição muito grande, né? E tinha uma questão também, eu fui a última a entrar a dar aula eu fui a última concursada a entrar nessa equipe para dar aula, então eu era mais nova, então eu acredito que existia uma competição muito grande das mais velhas também. Uhum. Então, eu sempre dizia assim, um dia eu vou parar de trabalhar. Um dia eu vou parar de trabalhar. Essa era o objetivo. Esse era meu objetivo. Só que como que ia acontecer isso, né? Isso era muito longe da nossa realidade do Brasil e qualquer realidade. Apesar de que meu ex-marido era bem estruturado, mas chegou uma época que meu marido quebrou. Uau. Meu marido quebrou, meu ex-marido quebrou, assim, tipo, nós tínhamos uma condição razoável, tá? Razoável mais ou menos também, porque era um ano bom, 2 anos ruins de empréstimos. Uau. E um ano ruim, e um ano bom. Então, a nossa vida sempre foi assim. E nesse tempo que eu dava aula, eu também mexia com outras coisas, né? Eu sempre fui empreendedora, então, uma época eu aprendi a costurar e eu comecei a fazer trabalhos manuais para as escolas em datas como Dia das Mães, Dia dos Pais, eu e uma amiga. Então, eu chegava do hospital onde eu dava estágio e a gente começava a costurar até 3, 4 horas da manhã. Era assim, uma época bem difícil, entendeu? Bem difícil, mas que eu acho que fez todo sentido para minha vida hoje em dia, entendeu? Sim. Muitas vezes eu falava, eu vou parar de trabalhar, eu vou parar. Mas aí nós quebramos, né? Nós quebramos, assim, no sentido de o dinheiro que entrava para dentro da nossa casa era o meu salário, da escola onde eu dava aula, era o das costuras,
E era também, claro, um pouco que entrava do trabalho do meu ex-marido e meus pais que começaram a ajudar a gente nesse meio tempo. Para você ter uma noção que eu estou te falando isso, uma vez chegou um dia das crianças, eu tenho duas meninas, né? E eu tinha R$ 80 para comprar o presente para as duas. Eu tinha esse dinheiro contado, porque, na verdade, como a gente estava quebrado, nenhum dinheiro que entrasse podia entrar no banco, porque, como a gente devia muito para o banco, o que entrasse no banco, o banco ia lá e tomava. Uau. Então, Uhum. foi uma época muito difícil. Eu lembro que eu fui comprar um presente para as duas, e eu falei, olha, a mamãe tem R$ 80. Só que elas não tinham noção do que era essa questão do dinheiro, entendeu? Sim. E o valor que elas gostaram era, tipo, R$ 86. Eu não tinha R$ 6. Uau. Eu lembro que eu voltei para minha casa, eu comecei a vasculhar gavetas e bolsas para ver se eu encontrava moedas para dar esse R$ 86. E deu, eu fui, comprei o presentinho com elas, mas eu voltei para casa chorando muito. É uma coisa até que me emociona até Eu hoje. acredito, eu acredito. Você não tem dinheiro para comprar presente para suas filhas. Sim, Realmente, não é sim. fácil. E daí eu voltei para casa com elas brincando e eu fui assistir uma pregação de um pastor. E eu estava chorando muito e tal. E esse pastor um dia ele falou assim, ó, ele é um versículo bíblico que está lá em Deuteronômio que ele fala assim: tu não tomarás mais emprestado, você será o que Aleluia. empresta. Uau. E eu tomei Uau. aquilo como verdade para minha vida, sabe? Eu tomei aquilo como uma promessa para minha vida, porque até então a minha vida ali, 18 anos, tinha sido uma vida só de 18 anos de casada, tinha sido uma vida só de pedir emprestado, de pedir emprestado, de pedir emprestado e nunca que empresta. Uau. Tomei aquilo como uma verdade para minha vida. Bom, continuamos trabalhando e veio a pandemia. Na pandemia, eu e meu ex-marido resolvemos nos separar e eu comecei a trabalhar em casa, apesar de ser estágio, né? Nós não podíamos trabalhar mais, porque nós não podíamos colocar a vida dos nossos alunos em risco. Não tinha vacina, não tinha nada naquela Sim. época, né? Eu acho Uhum. que para todo mundo, na verdade, a pandemia veio como um divisor de águas. Eu entendo isso, que ela Inclusive veio como para um mim divisor de também. águas, Para mim foi um divisor de águas. né? Eu acho que para muita gente. Para muita gente foi ruim, mas para mim foi bom, porque eu vim para minha casa e vi o quanto era bom e prazeroso estar dentro de casa, de eu ver minhas filhas, de eu poder fazer coisas que eu não podia antigamente por eu trabalhar muito. Como eu Uhum. dava um estágio nos hospitais, né, como enfermeira, meu horário sempre foi muito contrário do horário das minhas filhas, porque elas entravam 7h30 na escola, só que eu tinha que ir para o hospital 10 para 7 para pegar plantão. Eu saía meio-dia, 10 para 1 eu já tinha que estar de volta, porque 13 horas eu tinha que pegar o plantão de volta. Então eu não podia levar minhas filhas na escola, eu não podia buscar minhas filhas na escola e eu não Uau. podia levar elas também, entendeu? Então era uma vida de muita privação, é o que temos, é o que temos para hoje. E realmente, esse lance de fazer plantão, eu nunca fiz, né? Mas eu tenho amigos que é médico, enfermeiro também, tinha que fazer plantão, virar às vezes noite, trabalhar muitas horas seguidas, né? Eu nunca precisei de dar plantão, porque, na verdade, como eu trabalhava em PSF ainda era um horário mais normal, digamos assim, mas horário de hospital é um horário tenso, né? Você tem que estar antes dos teus alunos, porque você tem que ser exemplo, você tem que sair no horário combinado. Então, realmente é muito maçante e é muito difícil, né? Quem é da área da saúde sabe disso, que enfermagem além de tudo isso, tinha a questão, né, das minhas colegas que não ajudavam muito no meu trabalho. Bom, passado tudo isso, veio a pandemia, eu e meu ex-marido separamos, só que antes da gente se separar, nós havíamos combinado algumas coisas em relação à divisão de bens, né? E uma das questões era que um determinado imóvel que nós tínhamos em comum ia ser dividido, né? Só que ele ia somente ser dividido, isso é que eu e ele acordamos isso junto. Ele só ia ser dividido no momento em que meu ex-marido não existisse mais. Então, ou seja, você pensa, você não sabe quando que eu não saberia quando eu ia ter esse imóvel. Só que para mim estava tudo ok, entendeu? Era algo que eu pensava futuramente, mas para frente esse imóvel vai ser meu e das minhas filhas e tá tudo certo. Só que no ato da separação
que fique claro aqui que eu não estou falando mal do meu ex-marido, porque hoje nós somos amigos, ele é pai das minhas filhas, eu tenho muita consideração por ele, Legal, legal. entendeu? Então, nós temos um relacionamento muito bom, não estou falando ele, estou falando o que aconteceu até eu chegar na Exatamente, são fatos, né? É. Aí eu tinha acordado isso, para mim estava tudo ok, só que na hora da separação, ele falou, não, eu não vou te dar mais esse móvel vai ser só das minhas filhas. E eu, na época, eu chorei muito, fiquei muito triste. Eu falei, então tá bom. Ele falou, eu vou te dar em dinheiro a sua parte. É lógico que a parte não era tudo que era desse imóvel, mas na época eu não entendi. Eu fiquei muito aborrecida com isso, porque eu entendi que aquilo seria para a minha aposentadoria, dali a alguns anos, entendeu? E eu não entendi isso. Bom, pois bem, ele me deu a minha parte em dinheiro. E eu tinha muito medo, assim, né? Eu não sei se tem alguém que já passou por essa fase de separação, mas essa parte de separação ela é muito complicada, te dá medos. Eu acho que quando é mulher é mais insegurança ainda, entendeu? Será que vai dar certo? Será que eu vou ter dinheiro suficiente para poder suprir todas as necessidades minhas e das minhas filhas, entendeu? Mas eu sabia que meu ex-marido ele não ia nunca desamparar as minhas filhas. Mas tinha a Uhum. questão minha, né? Sim, claro. Com a questão eu vou parar de trabalhar. Bom, aí veio esse dinheiro na minha mão e eu sempre tive uma relação muito aberta com os meus irmãos, né? Eu não sei se eles estão aqui na live, mas Eu com os vi o meus irmãos, Maurício aí. com os meus irmãos e com meu pai também, né? Um dia eu fui para Canoinhas e comentei com meu pai, ó, pai, tenho tanto dinheiro no banco, eu preciso fazer render esse dinheiro, né? Daí meu pai pegou e falou assim. E aí meu pai contou a história sua, né? Contou como que ele investia com você, o Álvaro também investia com você e o Maurício também investia com você. O Mas Álvaro foi o primeiro, né? Ele foi indicado pela minha primeira cliente, né? Eu não sei isso, qual que é a relação deles, como se conhece. Acho que é os maridos, acho que é o marido dela que conhece ele. E foi o Álvaro que foi o primeiro, né? Então, o irmão dela, que veio e investiu um valor. isso. Daí até então eu sabia do Álvaro e do meu pai. Eu não sabia, na verdade, do Maurício, né? Depois que meu pai falou, ó, o Maurício também investe e tal. E assim, de primeira mão, quando eu comecei meu primeiro investimento lá atrás, eu, na verdade, tive muito medo, né? Que foi que ano? 2021? Será? Porque a pandemia veio Eu acho que foi 2020? 2022, porque fazem 3 anos que eu tô. 3 anos. Ah, tá. Acho que foi 2022. E daí eu peguei e falei, pai, eu vou investir um pouco. Até então, porque eu falei assim, gente, é o único que é o que eu tenho em mão, né? Claro, com certeza. E se eu perder tudo, eu É tive um pouco normal. do Ricardo, né? Porque o Ricardo ele foi mais ousado, né, Rô? Ele foi ousado, mas como ele disse, ele já me conhecia. Ele Sim. já tinha uma relação comigo, ele sabia quem eu era. Então, para ele foi mais fácil, mas mesmo assim, ele se acercou de várias situações. Ele chegou a me ligar e falou: Rosângela, eu quero ser sincero com você. Qual que é o risco de nós quebrar? Sabe? Então, ele Porque é o falou. medo de todo mundo, na verdade, né? É um medo que dá em todo mundo, né? E o medo, ele sempre vai te paralisar. Sempre. Né? Ele vai te paralisar, mas eu acho que a gente precisa ter um passo de fé, que inclusive é o tema dessa live. Eu acho que a gente precisa ter um passo de fé, né? Porque com Exatamente. medo a gente não vai em lugar nenhum, entendeu? Exato. Eu acho que o medo ele faz parte da nossa vida, entendeu? Sim. Então, se a gente não der um passo de fé e acreditar que aquilo é possível, entendeu? Aí a gente vai ficar paralisado e não vai fazer nada, né? Se a Exatamente. gente tiver medo, a gente não põe nem o pé para fora de casa, porque Verdade. pode acontecer de bater em teu carro, pode acontecer de você ser assaltada, pode acontecer, Uhum. tantas coisas podem acontecer, então a gente tem que dar um passo de fé. É verdade. Bom, aí eu comecei o primeiro, e aqueles 30 dias, assim, né, que passar de medo que possa acontecer alguma coisa. Sim. E vieram os 30 primeiros dias e aquela pergunta, né, te pagou? Aham. Recebeu? E daí veio os primeiros 30 dias, deu certo, os 60 dias deu certo. E foi acontecendo e eu falei assim, não, agora é a hora de eu parar. Isso daqui vai me dar o amparo. Era mais ou menos o mesmo valor que eu recebia da escola, de quando eu dava aula.
Daí eu fiz o seguinte, eu não saí total da escola, né? Eu, na Uhum. verdade, aí o que que aconteceu? Já estava quase no final da pandemia. Eu tive, assim, realmente umas perseguições surreais na escola e eu entrei numa depressão muito grande, assim, numa depressão Uau! de cama mesmo. Eu fiquei em torno mais ou menos de 60 dias de cama, de não querer levantar da minha cama. Nossa! Fui no médico, meus pais vieram e tal. Já ia entrar e no segundo semestre, né? No segundo semestre, nós estávamos entrando para as férias de julho. E meu pai falou assim: eu acho que está na hora de você repensar se é isso que você quer para a tua vida, né? E eu fiquei pensando, realmente, ou eu escolho, tá, é lógico que o rendimento que eu recebia teu, eu dando aula, eu receberia muito mais, né? Mas ou eu escolheria ter paz, ou eu escolheria viver numa cama cada 2 anos, cada 3 anos, entendeu? E Uhum. ó, isso não é o objetivo de ninguém, né? Com certeza. E daí eu voltei, do médico e eu pedi um afastamento de 6 meses. E esse afastamento de 6 meses foi ótimo para minha cabeça, entendeu? Eu consegui me reerguer, consegui repensar na minha vida. Aí eu fui para a escola pedir mais um ano, de um ano sabático. Eu falei, agora eu vou pegar um ano sabático. Peguei mais um ano sabático. E nesse ano sabático, o que que eu fiz? Eu comecei a reaplicar o meu dinheiro que eu tinha investido, tinha mais dinheiro, eu revesti mais ainda na Rosângela, dando mais um passo de fé, entendeu? Uhum. E foi isso que eu fiz. Então, nesse um ano, eu consegui me restabelecer financeiramente muito bem, né? Glória a Deus. E aí eu tomei aquele passo de fé que foi, falei, não, agora chega, eu agora vou simplesmente ser dona de casa, cuidar das minhas filhas e vai dar tudo certo. E foi onde eu saí totalmente da escola. Muita gente falou para mim que era loucura, né? Assim, Porque normal. eu era concursada, entendeu? Mas era uma concursada que a vida inteira eu estava cheia de problemas de antidepressivo e remédio para dormir. Hoje eu não tomo mais nada, eu não tomo Glória a antidepressivo, não tomo remédio para Deus! dormir, eu não tomo nada, só tomo magnésio, que é natural para dormir. É a única coisa que eu tomo. Então, sabe, eu acredito que tudo é aquilo, que nem eu falei para vocês desde o começo da live. A gente tem que, tudo que a gente fala, a gente tem que profetizar para a nossa vida, entendeu? Porque a nossa palavra tem poder. O que a gente fala tem poder sobre as nossas vidas. Então, lá É atrás, eu falei, verdade. eu não quero trabalhar mais, eu não quero viver uma vida inteira trabalhando e não ter tempo para as minhas filhas. Hoje, além desse tempo que eu tenho para as minhas filhas, de eu poder, por exemplo, na quarta-feira, se minha filha de Curitiba me ligar e falar, mãe, estou precisando de você, eu posso sair daqui de Itapeva e ir até Curitiba. Glória a Com Deus. tranquilidade, entendeu? Eu posso, hoje, com o investimento que eu faço, com a segurança que eu tenho, entendeu? Eu posso viajar com os meus pais, como nós fizemos o ano passado. Eu fiquei 30 dias viajando com os meus pais. Ai, que delícia! Meu, que delícia! Então, são sonhos que a gente tem, que a gente só consegue dando um passo de fé. Uhum. É E foi verdade. isso que eu fiz, né? Essa foi a minha trajetória, assim. Então, eu, na verdade, sou muito grata pela tua vida. Glória a Eu Deus. falo isso, né, para as pessoas que eu indiquei o negócio. A titia Uhum. está aqui, a minha prima acho que está aqui. De que eu oro todos os dias pela Por tua vida. favor, é o que eu peço, eu preciso. Eu oro todos os dias, eu coloco para que Deus te dê sabedoria, para que Amém, em Deus nome te de dê Jesus. discernimento, Amém. né? Porque eu acredito, sim, que você também precisa dessa cobertura Eu espiritual, preciso, preciso, é o que eu preciso, é verdade. né? E acima de tudo, né? Acima de tudo isso, dessa cobertura espiritual, é a gente entender que o que a gente coloca nas mãos de Deus e aquilo que a gente fala para o Senhor, que a Bíblia diz que o Senhor sonda os nossos corações e Ele conhece os desejos do nosso É coração, né? verdade. Então, tudo que a gente coloca nas mãos de Deus e Deus confirmar aquilo para nós é uma bênção. Vai ser uma É bênção. verdade. Né? E assim, eu sempre falo isso para as minhas amigas, a Titinha está aqui para confirmar isso, nós conversamos sobre isso esses dias, porque ela também teve medo de entrar no negócio, né? Eu já estava mais tempo e eu já falava várias vezes isso para ela, de que quando você é abençoada, eu sou abençoada. Né? E eu falo para as pessoas à minha volta, se a Rosângela ficar milionária, ótima, porque eu fico rica.
É bem isso. Eu falo isso das empresas. Eu falo que uma empresa milionária, não é a empresa rica, dono pobre. Empresa milionária, dono rico. Empresa bilionária, dona milionária. Tem que ser assim, é bem assim. Ser milionário e eu ser rica, tá ótimo para mim. Entendeu? Tá ótimo. Porque o que eu quero ver, quando a gente pensa no crescimento do próximo, o nosso crescimento vem também. É uma coisa assim, espontânea que acontece, entendeu? Com certeza. Só que a gente tem que ter esse discernimento de entender que você também tem que ser abençoada. Não é porque você vai ser abençoada que eu vou acreditar que eu não vou ser. Não, mas eu tenho que crer e apostar que a bênção você merece, porque você que está lá, né, vendo os nossos negócios, você que está lá lutando, nós só estamos recebendo aqui. Tá tudo certo. Olha, se vocês já só orarem por mim, vocês já fazem o que é necessário. Sim, sim. E assim, além de tudo isso, né, dessa questão que esse investimento pôde me dar, de eu sair do meu trabalho, de eu poder ter essa tranquilidade, ele me deu várias outras coisas, né? Que nem eu te falei, eu pude conhecer vários países agora viajando com os meus pais. Vocês viajaram para quantos países? Para vários. Nós viajamos quase 30 dias, nós fomos para a Europa, né? Nós fomos para. Eu fui para Londres antes de encontrar com eles, depois a gente se encontrou na Itália, fizemos Itália, Espanha, Holanda, Portugal, e tem mais, Paris. E assim, que delícia! Não, e o que eu quero dizer é que pude realizar sonhos. Eu sempre li muito sobre a Segunda Guerra Mundial e me identifico muito com a história de Auschwitz. E eu pude estar em Auschwitz. Eu fui para Auschwitz também. Para mim é um sonho ir para Auschwitz. Na Polônia. Sim, eu fui para a Polônia. Tudo isso não aconteceria se eu não tivesse dado um passo de fé e se eu não tivesse acreditado naquilo que você propôs para nós, né? Então, na verdade, é um conjunto, né? É um conjunto. É verdade. Ontem uma das minhas clientes veio aqui no Café com Deus, que a gente tem uma vez ao mês, né? E ela também já tem um valor investido comigo e ela vai fazer um empréstimo. E aqui, gente, é muito bom, porque o empréstimo aqui é 7% no ano. Imagina. No ano. Então, assim, nossa, a pessoa paga muito. Imagina, ela vai fazer num valor que ela vai pegar 6% ao mês. Então, olha só. Claro que antes ela me ligou e tal, e a gente conversou, porque o dinheiro que ela já tinha colocado também já era um valor que ela estava juntando há muito tempo. E aí ela me perguntou assim, ela falou, Rô, mas assim, ó, e se o mercado despencar? E se vier recessão em si? Eu falei assim, nós não cremos na Bíblia, a gente não se baseia na Bíblia. Qual é a minha orientação? Gente, algo que eu faço é baseado na Bíblia, que é uma das histórias minhas prediletas, que eu mais me inspiro, que é a história de José. O que ele fala? Sabe o que ele fala? Não. O que Deus mandou José fazer? Deus mandou José guardar 1/5 de tudo que ele recebia. Gente, eu faço isso? Eu também. Eu guardo 1/5 que eu não estou tendo altos rendimentos, mas está em seguradoras de 200 anos. Então, a gente vai fazendo esses seguros e eu vou realmente fazendo os seguros para quê? Para que se der uma recessão, der um problema, der algo que possa abalar o mercado, eu tenho respaldo. Então, você tem que ir trabalhando dessa forma. Sabe? Então, eu falei, gente, eu sou muito tranquila, porque o que eu faço está respaldado na Bíblia. Eu até, inclusive, até engraçado que eu vou falar assim, mas eu oro todo dia de manhã, né? Quando eu oro por você, eu falo, Senhor, que esse dinheiro renda determinados anos, que eu falo para Deus o quanto de anos eu ainda preciso para eu poder fazer a minha carteira tá boa e eu poder ficar tranquila pro resto da minha vida, entendeu? Isso aí. Então eu falo, Senhor, abençoa meu rendimento durante tantos anos e durante tantos meses para que eu possa. É essa a minha oração. Mas não limita, não coloca. Se você coloca 20 anos, coloca 50
50 já. Eu limito. Se chegar final do ano e Deus falar para mim assim, ore por mais tanto tempo, daí eu oro por mais tanto tempo, entendeu? Entendi. Então, Muito bom. e assim, além de tudo isso, eu acho que a grande sacada, que nem você falou, né? Que é eu e meus irmãos e meu pai que está no negócio, né? E além disso tudo, o Maurício fez algo fantástico, né? O Maurício fez Maurício. quando você fez uma. Como que era uma gincana, alguma coisa assim, né? Um Não, desafio. eu fiz um. Não, eu fiz uma Um promoção. desafio. Foi a promoção, acho que de 6 anos ou 5 anos. Foi o ano E passado, né? uhum, é Que eu verdade. que era para você contar a sua história. O Maurício foi lá e pintou o teto da casa Pintou. dele, É né? Eu verdade. falo que foi a melhor propaganda que existe foi a do meu irmão. Não, e ele filmou com drone, eu acho, né? Com drone, com drone. Eu sempre compartilho. Esses dias ele viu eu compartilhando de novo. Ele falou, eu deveria ter ganhado. Eu falei, com certeza, eu também acho, porque foi o melhor vídeo. Foi um vídeo muito Foi, bom. foi. E o Maurício também tem essa questão, né? De que ele também tinha uma vida bem doida em São Paulo, quando ele Ele morava em é São Paulo. veterinário, né? Veio a pandemia, daí que ele mudou para um sítio, para uma chácara, né? Mas ele ainda trabalha de vez em quando, ele tem os bicos que ele faz, né? E ele também agradece muito por esse investimento, né? Porque realmente é algo que nos dá uma tranquilidade, uma segurança de poder viver a vida, né? De não ter aquela questão de obrigatoriedade de horários, de obrigatoriedade de você não ver a tua família crescer. Eu sinto muito isso de eu não ter visto tanto a evolução das minhas filhas, né? Hoje, graças a Deus, eu posso estar dentro de casa, que nem eu falei, e poder me deslocar para Curitiba a hora que for, de poder estar com a minha filha, de ir buscar na escola, de levar na escola, de levar no vôlei, de levar aonde for, porque eu agora tenho essa tranquilidade, né? Que antes eu não tinha isso, eu não podia contar com isso. Porque você ser funcionária pública, que você depende de horário, é uma coisa. Agora, quando você é um profissional liberal, que você não está que você não tem obrigação de horários, é outra questão, né? Agora, eu não, eu tinha que bater cartão, tinha que sair naquele horário, eu não podia ter essa vida com as minhas filhas, né? De Sim. ir buscar, de levar, eu não podia ter isso. Até tem uma questão muito interessante de falar que quando eu entrei em depressão, eu tomava remédios muito fortes para dormir, né? E a minha filha estava na época da adolescente, um pouco mais nova de adolescente. E teve uma época assim que eu tomava remédio para dormir, me chumbava. Uau. Eu me sim, se entrassem na minha casa e levassem tudo, eu não ia acordar para ver. E ela Uau. estava meio rebelde naquela época, que ela começou, ela chegava em casa no horário que eu mandava ela chegar, daí eu tomava o remédio e dormia. Só que ela era uma jaguara dela, começou a pular a janela para sair. Coisa de adolescente. Quem nunca, né? Não, Quem eu nunca? nunca, porque meu pai era muito bravo, então eu nunca fiz isso. Então, e hoje, graças a Deus que eu não tomo mais remédio para dormir, que eu posso esperar ela chegar, eu posso esperar ver ela ir dormir, entendeu? Eu me libertei de tudo isso. Eu me libertei de remédio, eu me libertei de tudo isso, né? Uau. Então, Que só quem tomou maravilha. remédio um dia vai poder entender que você se libertar disso é realmente uma grande vitória, entendeu? Com certeza, com certeza. Nossa, que lindo. E sabe o que é engraçado? Você me falando, ó, hoje eu posso, né, ter essa tranquilidade, eu posso, né, viver com essa renda desde o início. Quando eu comecei a investir, tipo, eu lembro assim, ó, que aí a gente estava começando o marketing e aí eu precisava fazer qual que era a visão, qual que era a visão, o que que eu queria com essa empresa. Desde o início, eu falei, meu, o que que eu desejo? Eu desejo que os meus clientes vivam de renda para que eles possam realmente viver a vida deles com família, para que eles possam viajar, para que eles possam até trabalhar com mais tranquilidade. Então, esse era o meu desejo, sabe? Então, eu também sou realizada. Porque quando eu ouço essas coisas, eu falei, gente, era isso. Tipo, Deus direcionou para fazer isso. E quando você faz o que Deus direciona, você se sente verdadeiramente realizada, né? Então, para mim, não é peso, sabe? Às vezes as pessoas falam, nossa, Rô, você não fica preocupada com tudo. Eu falei, não, porque administrar 10 mil, 100 mil
1 milhão, 100 milhões, é a mesma coisa. Eu sou tranquila porque eu não sou vislumbrada com o dinheiro. O dinheiro não me vislumbra, mas antes disso, Deus precisou me tratar muito, muito, muito. Ontem eu contei um pouquinho aqui, né, dessa história de quanto Deus me tratou em relação ao dinheiro. E eu não sabia por que Deus estava me tratando. Deus fazia eu dar as coisas, coisas assim que eu também, ó, lutei, porque eu te entendo. Eu era profissional liberal, dentista. Trabalhava de 12 a 14 horas direto, ganhava muito bem, mas eu trabalhava muito, sabe? Então, assim, lutava, comprava. Por quê? Porque antes de eu conhecer Jesus, de eu ser transformada pela palavra, eu era muito focada no dinheiro. E aí, imagina, eu lutei, consegui comprar meu carro novinho. Você acredita que Deus mandou eu dar o carro pro meu pastor? E tem muita gente que já, ninguém fez lavagem cerebral em mim, nada. Meu carro novinho, que eu lutei, que eu fiz tantas horas de eu trabalhei ali, eu comprei à vista, juntei dinheiro por dinheiro, comprei à vista. E aí um dia Deus mandou eu dar esse carro. Eu queria morrer. Você acha que eu queria? Eu não queria. Mas eu não sabia que era Deus me tratando, me circuncidando. E eu acabei dando o carro zero, tá? O carro que eu usava era um Agile ainda, tinha recém-lançado aquele Agile, era um Agile vermelho ainda, tudo. Eu tinha colocado, coloquei rodas, coloquei uma capa, assim, meio que rebaixei ele todo assim, sabe? Nossa, deixei o carro quase uma Ferrari, assim. E aí andava com aquele carro, só que tinha orgulho dentro do meu coração, né? Porque eu achava que era eu que fazia as coisas. E Deus, ele foi trabalhando para mim, trabalhando comigo. E aí Deus colocou no meu coração que eu tinha que dar aquele carro e eu não queria dar, não queria, mas não saía da minha cabeça, não era ninguém falando, era o próprio Espírito Santo falando na minha cabeça que eu tinha que dar aquele carro pro meu pastor. E aí eu acabei dando esse carro, minha família ficou indignada, meu irmão que me ajudou na faculdade, que eu também ralei na faculdade e aí ele me ajudava, cada um me mandava um pouco de dinheiro, hoje eles vivem de renda, né? E eles me ajudaram na faculdade, cada um mandava um pouco de dinheiro, então eles falaram, meu Deus, eu não acredito que você fez isso, você batalhou tanto e tal, e você vai dar. E eu acabei dando, mas eu falo que foi a pior coisa e a melhor coisa que Deus fez comigo. Por quê? Porque eu vi que não era meu. Às vezes vocês acham que sou eu, gente. Não sou eu. É o próprio Deus trabalhando na minha vida para eu poder abençoar a vida de vocês. Então, que a glória realmente seja dele, sabe? Porque eu vi que, eu trabalhei, e de repente o meu pastor, que só buscava Deus, orava, tinha uma vida muito fiel a Deus, Deus pegou e fez assim, ó, colocou para ele, sabe? E eu, aquilo ali circuncidou meu coração, deu a entender. Eu falei, gente, não adianta, não é o meu braço, é o próprio Deus que faz. E foi a melhor, foi a melhor e a pior coisa que fez, porque foi muito difícil, mas também que foi tão libertador, que eu transformei, assim, sabe? Eu parei naquela fissura por dinheiro, porque eu tinha uma fissura no sentido, assim, de guardar, porque eu queria viver de renda. Então, eu sempre falo, gente, no primeiro dia que eu comecei, que eu abri o consultório, que eu comecei a trabalhar, eu já sabia quando que eu ia viver de renda. Só que era tudo contadinho ali, contadinho, limitado, sabe? E aí eu sabia que eu ia chegar nisso, só que foi muito na força. Aí, quando Deus chegou e falou, ei, não é você, eu vou fazer, se tornou tão suave que hoje que eu faço, para mim é muito suave, sabe? Eu faço as prevenções, o que precisa ser feito, direcionado ali, baseado na Bíblia, e eu faço de uma forma muito tranquila. Então, isso realmente ele provém de Deus, não vem de nós, né? Então, às vezes, eu tenho até uns clientes que eles são ateus, né? Eles são ateus, sabe? E eu falei, gente, você não acredita naquele que te sustenta, porque é ele que te sustenta, não sou eu, não. Mas deixa eu cair o avião para ver se não é a primeira coisa que não verdade. É bem isso, é só chegar no avião e começar a dar. É bem isso, sabe? Mas na verdade, sabe, Rô, eu penso que se a gente tem que acreditar em Deus, e a gente tem que dar um passo de fé, porque se a gente não dá um passo de fé, nós vamos continuar na mesmice, né?
nós vamos continuar na mesmice, ganhando os seus 2, 3 salários mínimos, 4 salários mínimos que seja. verdade. Você não vai sair daquela bolha de você pagar as tuas contas e chegar no mês um pouco apertada. E eu falo que o dinheiro, ele te traz dignidade, assim, porque como eu já quebrei, como eu já passei dificuldades financeiras, eu sei que você pagar as tuas contas em dia, isso é digno, isso é dignidade para você, entendeu? Não há nada mais digno do que você ter teu dinheiro para você pagar tudo aquilo que você se propôs, né? Tudo aquilo que um dia você conta de luz, de água, o teu carro, isso é dignidade, É entendeu? verdade. Eu não contei a história aqui de que eu não tinha 86, 87 reais para comprar os brinquedos das minhas filhas, né? Então, eram 7 reais que me faltava, 6 reais que me faltava. Isso é dignidade, você ter esse dinheiro para você poder proporcionar para as pessoas que você ama aquilo que elas querem, aquilo que elas precisam. Eu não estou falando que eu estou nadando no dinheiro, não é nada disso. Mas Não, graças a Deus, Deus tem me sustentado a cada dia. Ele tem me dado sonhos. Eu posso estar hoje usufruindo dos meus sonhos. E além de tudo isso, eu ainda guardo um dinheiro, uma parte do meu dinheiro, né, para eu poder reinvestir de novo e para eu poder dali tantos anos estar tranquila. Não, agora eu tenho meu dinheiro tranquilo aqui para eu poder viver, entendeu? E ter tranquilidade. Eu acho que é isso. Então, acima de tudo é que o dinheiro ele te traz dignidade. É só você olhar para um mendigo na rua e você pensar que dignidade que essa pessoa tem. Não sabe o que vai comer, não sabe o que vai vestir, vai dormir na rua. Isso não é dignidade. não é. É Entendeu? Isso verdade. não é dignidade. Então, o dinheiro, sim, ele te traz dignidade. É verdade. E até essa semana eu postei ali, né? A Bíblia fala lá, né? Se quiseres e me ouvirdes, comerás o melhor dessa terra. Então a gente tem realmente que pensar nisso. Eu quero uma vida melhor. E existe possibilidade. A Invest para você, a Fine Wolf é uma possibilidade de você poder ter essa dignidade, de você poder trabalhar dessa forma aí e ter o teu dinheiro trabalhando para você. Né? Porque realmente as pessoas, muitas vezes, elas ficam correndo atrás do dinheiro. Mas se elas param, fazem um planejamento e elas começam a trabalhar o dinheiro, chega uma hora que o dinheiro começa a voltar e vai tirar elas da corrida do rato, né? Que eu sempre falo que é aquelas corridas do rato, onde a pessoa trabalha, ganha, gasta, trabalha, ganha, gasta. Hoje ainda um cliente, eu estava conversando com ele e ele estava me falando que a chefe dele ganha muito mais que ele, mas está totalmente endividada, sabe? Então, e às vezes é justamente por isso, só porque não deu um passo de fé, só porque não sabe, não ouviu as pessoas, ele tem falado para ela, e às vezes a pessoa tá ali, né, com medo. Por exemplo, a Karen ali, olha o que a Karen falou aqui, ó. Realmente, um passo de fé, a definição perfeita. Eu coloquei na mão da Rosângela o último dinheiro que eu tinha, depois de ter perdido um montante grande, era a minha última cartada. Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas perdem dinheiro e elas paralisam, né? E você sabe que os judeus, eles não fazem negócio com pessoas que ou que nunca perderam ou que não quebraram. Por quê? Porque as pessoas, eles falam que a pessoa que perdeu, a pessoa que já quebrou, ela tem uma estrutura diferente. Ela sabe que ela consegue voltar. E isso aconteceu com você. Você passou, né? Você viu 2 quebras, apesar que agora, em nome de Jesus, a gente vai repreender isso e não vai acontecer mais, né? Tem que repreender isso na tua vida, né? Foram 2 vezes que houve essa quebra e a maioria das pessoas paralisa, mas você não fez isso. Você realmente deu esse passo de fé. Que legal, Ali. Que legal. A minha prima está aqui também. A minha prima mora no Chile, né? E eu fui para lá também e eu contei para ela, né, sobre o Invisto para Você. Ela também entrou, né? Gente. Então, eu acho que eu falo sempre isso, que a minha ideia de eu estar ganhando e ter essa tranquilidade, eu quero passar para as pessoas que estão próximas de mim para que elas também tenham essa tranquilidade, entendeu? Para que elas vejam também realmente
E é gostoso ter essa tranquilidade, né? Uhum. Então, para quem está próximo de mim, eu sempre passo. É verdade, ela tá lá no Peru. Hoje, um pouco antes daqui, eu estava dando uma palestra para o pessoal de Portugal. Era Uhum. 4 horas da tarde aqui, 9 horas da noite lá em Portugal. Então, e eu até dei o exemplo da Paula ali, né? Eu falei, gente, eu tenho um professor meu na Austrália, que também já investiu, tem em Portugal, tenho alguns clientes em Portugal, tenho em Peru, tenho no México, tem uma cliente agora que foi para Venezuela, saiu daqui para desimigração, acabou voltando para Venezuela, só que ela tem investimento. E hoje mesmo eu já mandei dinheiro para ela. E ela tá tranquila lá na Venezuela, né? Todo aquele problema. Ela, sim. E ela falou, Rô, meu Deus, que benção! E ainda eu mando em dólar para ela, né? Então ela vai ser milionária lá na Venezuela, né? Sim, amei, né? Amei por isso, né? A Paula também, a Paula, minha prima, também deu um passo de fé bem grande, porque ela tinha uma van e ela vendeu a van para ela poder aplicar, né? Uau, que legal, que legal. Não, é muito interessante saber essas histórias. E agora, assim, qual que é o teu projeto agora? Então, meu próximo projeto, na verdade, é que eu tô com a minha, como eu tô com a minha filha de 16, a minha de 23 continua morando em Curitiba, já se formou em arquitetura, e a de 16, daqui um ano e meio, ela tem que ir embora, né? Então, a minha ideia é eu poder ir embora com ela, sair daqui de Itapeva. Itapeva é uma cidade pequena, tipo Canoinhas. E a minha ideia é o seguinte, né? Se eu contasse isso há um tempo atrás, ia ser algo fora da realidade. O que eu penso é manter a minha casa aqui em Itapeva, né? Uhum. Manter ela, na verdade, como um ponto, né? Na verdade, porque as minhas filhas ainda gostam de Itapeva. E eu comprar um apartamento pequeno, fora daqui, sei lá, um em Curitiba ou em Sorocaba, que fica aqui próximo, e eu poder fazer essa transição, enquanto ela estiver estudando. Esse é meu próximo sonho agora. Ah, legal, maravilhoso, muito bom. É bem isso. Você sabe que eu fiz uma live com o Luciano. O Luciano é meu cliente também. E ele me apresentou uma situação de consórcio. Claro que consórcio você tem que saber que não é para agora. Você vai pagando, pagando, mas tem umas opções onde você é, vai pagando, e aí, se você quiser, você dá um lance embutido, Maior, sim. né? Não, mas um lance da própria carta, por exemplo, digamos assim, que você queira um apartamento de R$ 1 milhão, tá? Você faz uma carta de 1,5 milhão, 1,5 milhão, e você vai pagando, e aí a hora que você acha, você pega esse 500 e dá de lance, que é o lance embutido. E tem uma probabilidade maior de você sortear, Ah, né? legal. Então é uma possibilidade. Então a gente tem feito essas estratégias também para clientes que estão pensando em comprar casa, comprar apartamento. E é legal também, porque ele é o meu cliente já há muito tempo, e a gente vai abençoando também o trabalho dele. Sim, Então isso se torna uma rede, é aquilo que você falou. É transbordante, tem que ser sim, transbordante. É o que eu sim. falo. Se Deus te deu muito mais do que você precisa, não é para você. Não, abençoa outras pessoas. Abençoa Exato. outras pessoas, né? A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Abençoa outras pessoas, É bem isso. né? É bem isso. Então, né, é só fazer. Olha, gente, se você ainda não investe, se você ainda não conhece, né? Então, a gente está aqui realmente sendo muito claro do que está acontecendo, e você está perdendo tempo se você não faz, Sim, né? e o muito interessante de tudo isso é a gente poder falar, que nem você falou, você não conhecia a minha história, né? Como eu entrei há 2 semanas atrás, eu não conhecia a história do Ricardo, agora que eu achei fantástica a história dele, comecei a seguir ele lá no Instagram, que ele está mudando para os Estados Unidos, né? Depois de ele ter sonhado na adolescência, quando ele era jovem, que ele ia morar nos Estados Unidos. Então, é você sonhar e você acreditar. Né? Você dá teu passo de fé de que isso vai que vai acontecer. E o interessante é você falar aqui é que a gente não fez nada planejado, né, Rô? Porque você não conhecia a minha história. Então não é nada planejado.
É verdade, não Há conhecia 3 anos mesmo. que eu estou com você e você não sabia nada da minha história, nada. Não sabia Né? Eu mesmo. Ai, comecei a investir pouco, fui indo, fui tomando confiança, fui investindo mais, fui investindo mais, fui indicando pessoas, fui colocando mais pessoas no negócio, né? E então, na verdade, é essa rede que a gente tem que formar. a Alice Sudoski é de Canoinhas, que ela está falando com você, minha querida Alexa. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Alice Sudoski, será que é de Só que ela Canoinhas? é de Canoinhas, mas agora ela mora em Porto União. Ah, eu não Ela sei se eu não. É Alexandra? Alexandra o nome dela também? Doski, a Alessandra Eu não nós sei se moramos ela, eu não sei se ela sabe quem eu sou, mas eu acho que eu sei quem ela é. em Eu Vale. trabalhava num consultório odontológico dos 14 aos 18. Antes de ser dentista, eu trabalhei no consultório dos 14 aos 18. E eu acho que ela era paciente. Ela tem uma pintinha aqui. Tem. Ah, então é a mesma. Eu achava ela linda. Eu disse Ela é assim, meu Deus, que maravilhosa. menina mais linda. E eu acho que é É, uma pintinha aqui. Ela não lembra, acho que quem sou eu. Eu era a auxiliar da dentista dela. eu mandei para ela, né? Nós moramos juntas na época de faculdade em Balneário Camboriú. E nós somos amigas até hoje, amigas de longa data. Ai, que legal. Mas ela é enfermeira também? Não, ela é advogada. Ah, advogada, que legal. Advogada. Que lindo. Ó, o Luiz falou aqui, ó. Hoje eu indico a Invisto sem medo. E isso é importante falar também, porque às vezes as pessoas elas têm medo de indicar, porque, ai meu Deus, senão eu vou me responsabilizar. Não, na verdade, assim, o contrato é conosco. Só que você não precisa ter medo de indicar, tá? Tá. Porque realmente a gente tem buscado se estruturar. E assim, eu tô muito munida hoje com tributário, com jurídico, tem o jurídico no Brasil, tem o jurídico aqui nos Estados Unidos, né? Para a gente se estabilizar mesmo, tudo dentro da lei. Inclusive, não fiz o vídeo, já falei, a gente recebeu da Receita recebemos lá, como é que é? É a nota máxima A, eles falaram, com toda a regularidade. Então, às vezes o pessoal reclama um pouco do imposto e tal, mas o que a gente quer fazer? A gente quer fazer tudo certo. Para quê? Para nos manter por muito tempo, sabe? Então, a gente tem buscado fazer isso. Outra coisa que a gente tem feito também, eu estou criando um portfólio imobiliário aqui nos Estados Unidos, onde, principalmente que americano, eles são muito mais conservadores, eu faço investimentos lastreados na casa. Só, claro, que daí entra dentro do mercado imobiliário. Não entra dentro do mercado de cripto. Por mais que a gente tokenize, você consegue investir numa casa aqui nos Estados Unidos, receber em dólar e ter como lastro a casa. Então, é outra. Então, o que a gente está fazendo? A gente está aí expandindo. A MM Bank, às vezes, né, o pessoal também reclama um pouco da MM Bank, mas a MM Bank, assim, nossa, aliviou muito, muito a nossa vida, sabe? Por quê? Porque quando você movimenta muito, muito dinheiro, os bancos travam. O dia de pagamento era uma loucura, sabe? Porque daí um banco travava, eu tinha que ter dinheiro no outro banco, eu tinha que ter não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe? Eu falei, gente, ou tem um banco ou todo mundo vai investir em cripto. Que aí cripto não passa real pela nossa conta, aí cada um tem a sua própria conta, né? E é bem aquilo que você falou, sabe? Deus ouve, você declara e as coisas acontecem. Eu lembro que uma vez, que um dia tinha um monte de pagamento, o Itaú tinha travado a minha conta e eu não conseguiria pagar, e eu tive que pegar outro banco, daí terminou o limite, eu tive que pagar outros clientes por outro banco, então foi uma loucura. Eu lembro que eu tive esse momento com Deus, eu falei, Deus do céu, me ajuda, como que a gente vai fazer para manter esse negócio da melhor forma? E, gente, foi passando, as coisas vão se encaixando e eu falo, eu não, né? A Bíblia fala, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas vão se encaixando, sabe? E veio as coisas e a gente vai trabalhando. Então, a gente tem trabalhado sempre pensando numa longevidade, Ale, sabe? Sempre pensando numa longevidade. Para vocês, para mim também, claro, com certeza. Eu sou a maior interessada também em ter essa longevidade, sabe? Então, Você fez aquele mural dos sonhos, né?
que a Camila Vieira e o Paulo Vieira falam muito, e eu sempre faço no caderno, né? Quais eram as minhas metas de 2025. E eu fiz aquele mural dos sonhos e coloquei lá no meu closet, né? E lá eu tinha colocado um determinado valor que eu queria guardar esse ano, porque eu penso que por mais que você receba mais, você também tem que nem você falou, você tem que guardar, né? Você Tem não que pode guardar. ficar gastando igual uma louca, né? Então, eu Bem, sempre, isso. Você tem que fazer desde, essa diversificação, concordo. Eu desde que ensino. eu comecei na Invisto, eu tenho feito isso, né? A receita do que eu posso gastar e a receita do que eu preciso guardar. E eu fiz lá uma meta de que eu queria guardar até o final do ano, certo? Uhum. E essa meta ela já se bateu agora em julho. Que lindo! Eu coloquei lá até julho, já consegui ela, Que certo? lindo! Você tem que visualizar, você tem que ter uma receita, assim, a receita de bolo, se você fizer diferente do que ela tá lá, ela não vai ser igual, né, do que ela tá lá. Então você tem que ter uma receita. Então, e por que eu falo tudo isso? Porque eu precisei passar por todos aqueles problemas lá atrás, nós precisamos ter quebrado, nós precisamos ter passado por tantas e tantas dificuldades para entender que aquela receita não estava certa, né? Então, na verdade, é como você falou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é você visualizar as tuas coisas e fazer conforme a receita certa. Ó, o Ricardo dizendo ali, Rô, tem que durar muito isso. Vou trabalhar mais 6 anos, mas depois vou querer viver mais 30, então se vira. É isso mesmo, Ricardo, é isso mesmo. Eu É também isso. penso que daqui até 6 anos a Rosângela tem que estar de pé lá, porque depois. Não. Mas essa questão que você conseguiu a tua meta antes é muito interessante. Eu também estava falando com o pessoal de Portugal hoje que o mercado de cripto acelerou a minha vida em 6 anos. Por quê? Porque na minha planilha, desde quando eu me formei, que eu sabia que eu ia viver de renda, eu tinha essa questão de vir morar nos Estados Unidos, né? Onde eu vou lá estudar inglês e tal. E aí, na minha cabeça, era 2025. Era esse ano que eu ia conseguir ter a quantidade de aluguéis e uma quantidade de valor para viver de renda aqui nos Estados Unidos. Então, e eu consegui vir para cá em 2019, já vivendo de renda, sabe? Então, eu vivi com uma renda menor, eu sempre, outro segredo, sempre viva abaixo do seu poder aquisitivo, nunca acima. Onde eu mais vejo as pessoas pecarem, se quebrarem, é viver acima do seu poder aquisitivo. Digamos que você ganha lá na Invisto para você R$ 6.000, vou dizer, e você gasta 8. Gente, não vai dar. Não é a Invisto, é você que vai quebrar. A receita não vai dar certo. Não vai Aí, bater. a pessoa pode falar assim, eu investi na Invisto para você, mas não deu certo para mim. Mas não é que a Invisto para você não deu certo, é que não deu certo, na verdade, a forma como essa pessoa usava esse dinheiro, né? Exato. Então, e isso é uma coisa que eu oro por vocês também. E eu oro para que os clientes tenham sabedoria de gastar esse dinheiro. Sim. Sabe? Eu tenho, né? Eu tenho, assim, às vezes, algumas coisas que às vezes eu sei de um cliente. Às vezes o dinheiro subiu na cabeça, sabe? O dinheiro subiu na cabeça. E eu oro por vocês também nesse sentido, sabe? Para que vocês possam usar isso para realmente ser bênção, né? Porque até eu falei na live passada que o dinheiro ele pode ser bênção ou pode ser maldição, dependendo da forma de como você usa ele, né? Igual o Francisco, o Luiz falou semana passada muito. Dinheiro não leva desaforo. Não, dinheiro na mão é vendaval, alguns falam também, né? Exatamente. Então você tem que saber ter esse gerenciamento. A Invisto para você, a Fine Wolf, ela é uma ferramenta para te ajudar. E sim, para antecipar como antecipou a minha vida, antecipou a sua agora, né? E antecipar a vida das pessoas, mas desde que se tenha sabedoria na forma de trabalhar. Né? Minha filha mais nova, ela é muito engraçada, né? E ela, às vezes, eu tenho que dar uma segurada ali, né? Porque senão a bicha acha que ela é filha do Roberto Justo.
E daí, às vezes, eu falo, não, agora não posso, não tem dinheiro. Ela fala, ué, mas não é você que compra cripto? Ela fala, não é você que compra criptomoedas? Sim, mas mesmo assim, Eu falo, tem mas que não sou casada com o gerenciar. Roberto Justus, eu falo para ela. Mas é bem isso, tem que gerenciar. Só para encerrar agora, antes, só queria falar um pouquinho do seu pai. Eu amo seu pai. Seu pai é a coisa mais fofa. Quantos anos o seu Jaime tem? Meu pai tem 80 anos. 80, foi o que eu tinha imaginado, 80 anos. Só que ele é muito bom de conta também. Ele sabe todos os, ele tem centenas de contratos comigo. Ele sabe cada contrato e tudo, e quanto que vai dar, e sempre liga para mim tentando negociar. Eu acho ele ótimo. Meu pai é uma bênção, né? Meu pai, assim, é a melhor pessoa do mundo que eu conheço. Não existe outra pessoa, e eu vou falar isso pro resto da minha vida, que meu pai Ele é é a pessoa, mesmo. é a pessoa mais honesta que eu já vi em toda a minha vida, é o homem mais lutador que eu já vi em Que toda a minha lindo. vida. Um dia você deveria fazer uma live com ele, Se porque ele, se ele, na próxima eu tenho com a Linda, que é muito legal a história dela também. Se ele quiser, a gente já faz na próxima daí. sim, Vamos faça falar uma com live ele. com ele. E com certeza meu pai tem muita história para contar, porque meu pai Ai, que quebrou legal. muitas vezes. Meu pai quebrou muitas vezes, assim, sabe? Eu acho que por ele ser uma pessoa tão honesta, assim, as pessoas fizeram ele muito de bobo já, sabe? Então, meu pai, assim, ele tem histórias fantásticas para quebrar, para Ai, contar. para É, contar, nossa! E você vê como Deus, Ale, ele é muito fiel. Hoje, porque eu sei quanto que ele ganha, né? Eu sei quanto que ele ganha. Hoje ele está vivendo uma vida, né? não, Tudo que ele plantou, ele está colhendo, né? sim. Assim, isso que eu falo para você, meu pai passou muitas dificuldades, porque quando, uma época que nós três fazíamos faculdade particular, estava cada um em um lado, o Álvaro na época em Curitiba, o Maurício em São João da Boa Vista e eu em Balneário Camboriú, Uau! ele conta que muitas vezes a gente ligava para pedir dinheiro, né? Eu muito menos, assim, não quero me gabar disso, mas como eu já trabalhava, eu tinha dois trabalhos na faculdade. Eu trabalhava no Xerox de Direito para ganhar uma bolsa que era um salário mínimo, e eu lembro muito bem disso, e depois, à noite eu trabalhava no Xerox, e de dia eu trabalhava no asilo, que eu também ganhava uma bolsa, então eu ganhava dois salários mínimos, né? Que era para eu poder me manter. Mas ele disse que quando a gente ligava para casa, e naquela época você ligava a cobrar, né? Diz que quando ele sentiu tana, tana, ele queria morrer porque ele sabia que era a gente pedindo dinheiro, A cobrar é verdade. né? E você manter três filhos, Meu um Deus. em cada lugar, eram quatro casas que ele tinha que manter, mais pagar a Uau! faculdade. Realmente, assim, é uma história de superação do meu pai, sabe? Eu vejo Eu assim, vou meu crescer. pai é meu ídolo, assim, sabe? Meu pai é meu ídolo. E muitas vezes, quando eu passei por dificuldades, assim, de ter quebrado, que eu falo para você, ele vinha com as histórias dele, né? Ó, eu também aconteceu isso, mas você tem que olhar para Deus e entender que isso é verdade, né? Tudo na vida passa. Momentos felizes passam e momentos tristes também passam. É Mas nós temos que verdade. passar por todos eles. Né? Uhum. A vida é assim, é cíclica, né? Então ele nos dá muita força, ele é um homem genial, assim. Ele é, Eu eu falo, vou querer fazer uma live com ele. Eu vou mandar mensagem para ele. Né? faça uma live, que ele tem muita história. Eu não sei só se as pessoas vão entender muito bem ele, né? Porque como ele é chileno, né? E ele fala um pouco do portonhol ali, mas ele tem Mas histórias. ele fala, eu entendo ele super bem. Aham. Meu pai é a melhor pessoa do mundo que eu conheço na minha vida, assim. Não tem outra pessoa. Não, ele é maravilhoso. E ele hoje, ele também está desfrutando de uma vida tranquila, né? Bem, 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 graças a Deus, graças a Deus. E é isso que eu falo. O ano passado, essa viagem que a gente fez para a Europa, né? Se for pensar bem, hoje em dia, quem que pode fazer uma viagem de quase 30 dias para a Europa Sim, é algo, né, meio surreal. realmente. Uhum. E assim, eu vejo que na verdade é tudo fruto do que ele plantou lá atrás, fruto da bondade do coração do meu pai, entendeu? Fruto de tudo que ele viveu. Então, tudo que meu pai está conseguindo hoje é fruto de tudo que ele viveu. Eu acredito E nisso. principalmente da bondade do coração do meu pai, porque meu pai tem um coração generoso que não existe para Ai, ninguém. que lindo, que Ó, fofo. você pode me falar de qualquer pessoa, eu sempre vou falar assim, não existe um coração mais generoso que o do meu pai, não existe. Que fofo. Ah, eu vou querer, vou chamar ele. Não, ele é demais mesmo. Faça.
Passa, com E certeza ele ele tem. é o meu cliente mais idoso. Eu não tenho um cliente com mais de Ah, 80. é? Aham, ele é. Eu acho que ele não sabe disso, Rô. Eu acho que meu pai não sabe dessa, que ele é o cliente mais Eu idoso. acho que eu já falei para ele, mas eu vou chamar ele, vou chamar. Vai ser ótimo. Nossa, vou esperar essa live. Eles não estão hoje aqui na live porque eles tinham um evento da igreja para participar lá na casa deles, né? Que eles fazem. É, até eles falaram, deixe gravado, mas eu não sei fazer Vai isso, né? ficar gravado, eu mando lá no Ah, grupo, eu manda. mando. Uhum. Manda para ele. Ele vai ficar feliz de ele poder participar, de ele poder fazer uma live, assim, porque ele tem muita história para contar. Ele Ai, olha, então pode deixar. Já fora essas quintas, na outra eu já vou marcar com ele. Semana que vem eu também tenho uma live com uma outra pessoa também, que já é uma senhora, ela já fez a live aqui, a Linda também. A história dela também é incrível. E aí vai ser muito legal. Uma vez eu fui para Canoinhas, logo que eu comecei a investir com você, né? Eu estava em Canoinhas e a gente foi numa mulher, eu não sei dizer quem que é, tá? Mas ela tem uma loja de costuras, você deve A saber quem que é. Luísa, A ela tá aqui. Luísa. Ela era minha ex-sogra. Eu namorei com o filho dela. Ah, então, nós fomos lá e eu não lembro que assunto que foi, eu não sei se ela vai lembrar dessa história, e a minha mãe contou que meu pai investia nisso, né? E ela falou: eu também invisto. Eu também. E aquilo me deu uma segurança, menina. Porque eu tinha Ah, acabado de entrar no negócio. Quando eu vi ela falando, eu também visto com a Rosângela, sou é muito tranquilo, viu? Dá tudo certo. Porque ainda mais há 3 anos atrás, as pessoas, que nem a gente tinha falado semana retrasada que o Ricardo falou, que as pessoas tinham muito preconceito em relação a isso, né, Rô? muito, muito, muito preconceito. Muito. Ainda, alguns têm ainda, sabe? Mas hoje já menos. Tem, Já ainda tem. menos. É bem isso. No Fantástico ainda passa, às vezes, né? Algumas coisas assim. A pessoa foi enganada com. Sim, infelizmente tem. Infelizmente, e a gente paga Ela falou, pelo ele lembro erro dele dos falando, outros. tudo bem, Aí, Luísa? aí, Lu, ô Lu, você também, né? Nós temos que fazer uma live, porque a Lu também tem a Lu já fez tanta coisa nessa vida com esse dinheiro também. Eu não sei se ela pode fazer, porque os filhos dela não querem. Ah, não quero. Eu não quero, se ela faz. Ela é mais inteligente que eles. Você sabe que, na verdade, a primeira live que eu entrei foi da semana retrasada, quando o Ricardo falou. E eu fiquei tão emocionada. Eu estava ainda deitada, estava muito frio aqui, eu estava deitada e eu assisti a live inteirinha. Mas eu fiquei tão feliz de ver a história dele de superação e tudo mais, do sonho sendo realizado, que daí você falou para mim, para eu participar, né? Eu sou um pouco tímida, apesar de eu dar aula, eu sou um pouco Mas você tímida. fala super bem. Eu acho que são os anos de profissão aí, de Ah, professora, né? Mas quando eu vi, eu falei assim, meu Deus, que gratidão ver tantas pessoas sendo abençoadas assim, por que não eu falar e abençoar outras vidas é também, né? bem isso, é exatamente, é isso aí. E nossa, foi linda a tua história. E eu creio que muitas, muitas coisas ainda vão vir, tá? Com certeza. Amém. Amém, Vale, com certeza. muito obrigada, tá? Obrigada também pela Obrigada sua a família. você. Eu também sou grata por vocês. Porque se eu vivesse somente com o valor que eu tinha, que eu poderia viver, eu Você já ia ter estava uma vida tranquila. tranquila e tal. Mas eu também não ia viver o que eu vivo hoje. Então, eu também sou grata pela vida de vocês. E a família de vocês, eu também sou grata porque vocês foram uma família que já trouxe um valor maior, já, seu Jaime principalmente, né? Seu Jaime. Então, com aquele valor que ele colocou, eu consegui multiplicar mais vezes aquele dinheiro, sabe? Então, vocês também abençoam a minha vida. Hoje a gente realmente já está numa outra fase, sabe? A gente está numa outra fase. Mas quando vocês começaram ali, principalmente seu Jaime, que ele colocou valores maiores, assim, eu consegui dar um up assim também, sabe? Tipo, já tem esse valor, já tô mais tranquila, porque eu também ficava assim, né? Porque eu sempre sou assim, quanto que eu tenho para manter tudo isso, sabe? Então, aí depois veio esses valores maiores. Por isso até que a gente paga valores maiores, porque quando você vem em valores maiores, você consegue dar um salto maior, né? E o seu Jaime, até vou falar isso para ele na live, ele me ajudou. Eu lembro numa situação que tinha o mercado caído, ele aportou um monte
eu peguei aquele valor, comprei tudo, porque eu sabia que ia voltar. Nossa, ele voltou assim, multiplicado, sabe? Então foi muito bom para mim também. Então eu também sou muito grata pela família de vocês, sou grata pela sua história. E é bem isso, vamos aí transbordar na vida das pessoas, porque é isso que Deus faz, Ele nos abençoa para abençoar as outras pessoas. Sim, Né? com certeza. E eu sou muito feliz, estou muito feliz. É uma vida. Eu acho que só a questão, sabe, Rô, de você ver que alguém não é mais dependente de remédio, Ai, que lindo. isso já eu acho que faz toda a diferença, sabe? Eu, quando vejo algumas pessoas assim em depressão, eu sei que é uma doença, eu sei porque eu já passei por isso, e Sim. ver pessoas, às vezes, numa cama, precisando de remédio para dormir, e você saber que você já não precisa mais disso, eu acho que a nossa vida já faz todo sentido se a gente pode abençoar uma vida e poder tirar esses remédios e poder dar uma vida plena e abençoada para outra pessoa, acho que isso já faz todo sentido. Amém. Olha, agora eu ia finalizar, mas me veio. Você topa em fazer uma oração para nós? Para os clientes e tudo? Porque você passou por essa situação, sabe? E eu sei que tem pessoas que têm depressão. Mas eu acredito que você orando, eu acredito que pode liberar aí curas. Tá bom? Amém. Então, Amém. gente, vamos fechar o olho aí. Eu vou fechar o olho e ó, nunca é a primeira vez, Ale. Já entrevistei centenas de pessoas, mas é a primeira vez que Deus colocou no meu coração. Pede para ela fazer oração. Eu Amém. acredito que Deus vai usar a sua vida. Então, Amém. gente, vamos orar juntos aí? Então, vamos lá. Vai, Vale. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta live, te agradecemos pelas pessoas que entraram, te agradecemos pela vida da Rosângela, que tem abençoado tantas e tantas vidas, Senhor Jesus. Muitas vezes nós nem sabemos o quanto de vidas são abençoadas. E aqui, Senhor Deus, através do meu testemunho, do que o Senhor sabe que eu vivi, eu declaro em cada vida aqui, Senhor Deus, a bênção do Senhor. Eu declaro, Senhor Deus, que essas pessoas vão poder deitar na cama tranquilos, que vão tirar esses remédios para depressão. Senhor Deus, cura cada vida aqui, vem com a tua intercessão agora em nome de Jesus. Senhor Deus, eu não sou nada, Senhor Deus, mas que o teu Espírito Santo possa estar agindo sobre cada vida aqui. Dá uma noite tranquila. Dá, Senhor Deus, paz. Se existem pessoas aqui ainda que nunca investiram, Senhor Deus, que elas possam dar um passo de fé, sabendo que o Senhor está neste negócio, Senhor Deus. Abençoa a vida da Rosângela com toda sorte de bênção em cada vida que está aqui, Senhor Deus, e tira toda a depressão, toda a ansiedade, todo o medo. Senhor Deus, que essas pessoas possam ser revestidas pelo poder do teu nome, Senhor Deus. Ó, meu Pai, em nome de Jesus, o dia hoje, Senhor Deus, o Senhor sabe que quando eu levantei, eu me coloquei em oração, Senhor Deus, e eu pedi que o Senhor me usasse, Senhor Deus, que a minha vida possa ser somente um instrumento nas tuas mãos, que eu sei que nada é por mim, que tudo é por ti, Senhor Deus, e eu te agradeço, porque até que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos usado e o Senhor tem nos abençoado, e que assim seja sobre cada vida aqui, sobre cada família, sobre cada representante aqui no dia de hoje. E possamos ter, Senhor Deus, um espelho nas tuas mãos e abençoar mais e mais vidas, Senhor Deus, até a tua volta. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Glória a Deus, glória a Deus. Nada Glória a aqui. Deus, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Obrigada, olha, eu Nada. amei essa live, foi uma bênção. Dia que você Foi. vier para os Estados Unidos, vamos tomar um Opa, café e junto. fevereiro vai ir. Então, vai passar em Miami? Não vou só para Orlando. Então eu vou ali em Orlando, eu vivo lá. Vá Eu para vou lá. Orlando, vai passar uns dias comigo. Vai ser Eu vou vai ser lá. um prazer. Vai ser Vamos e lá. graças a Invisto para você. Ó, o Ricardo vai estar lá, você vai conhecer o Ricardo Ah, também. vou lá conhecer o Ricardo. Então tá bom, Ele ele já já vai vai estar estar mais morando em tempo lá, já Orlando. vai até poder pagar as coisas em dólar pra gente. É verdade. Aí, ó, já tá combinado, então. Glória a Deus. Obrigada, Gente, Rô. muito Deus obrigada. Ó, o Ricardo já abençoe, falou, viu? vamos se conhecer, então. Vamos, Gente, vamos muito sim. obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhem essa live, gente. Compartilhem, porque é uma live poderosa que vai tirar a gente da depressão. Tá? Sim. Então, gente, façam isso. Então, um Vai. beijo.
Deus abençoe, muito grata pela sua vida. Obrigada, Obrigada. gente. Deus abençoe. Deus Tchau. abençoe. Depois eu mando lá, tá? Ah, você Tchau. tá na comunidade ou não? Não, não, não. Não, então entra na comunidade. Mas eu mando para você lá. Eu Ah, mando na manda sim. comunidade também, tá bom? Um beijo. Deus Obrigada. abençoe. Tchau. Beijo. Tchau.